vocês? E aí, vocês estão estudando esses conteúdos que nós estamos trabalhando? Eles, né, todos os conteúdos, na verdade, são muito importantes aí na sua vida escolar. Nós estamos numa sequência de literatura, estamos trabalhando o simbolismo, um movimento literário que sucedeu o parnasianismo e também se contrapõe, o parnasianismo se contrapunha ao romantismo, e o simbolismo traz um pouquinho daquela subjetividade romântica e também um destaque para a segunda geração romântica. Vocês lembram? Quais são as características do simbolismo? Como o próprio nome diz, trabalha-se com símbolo. Ah, eu não posso esquecer, né? Este é o programa Fica em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero e vocês podem assistir a esta e outras aulas na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Eu nem ia, né, já ia pulando, falando logo simbolismo. Bom, gente, simbolismo tem a ver com símbolos. E os recursos expressivos estão presentes nas produções simbolistas. Lembram? A literação, a assonância, também ali a onomatopeia. Trabalha também com o quê? Lembram? Tato, paladar, visão, olfato, né? Sensações humanas. Lembram? Sinestesia é o nome do recurso expressivo, né? Essa palavra aí que nós estamos trabalhando. E hoje nós vamos ver exercícios do simbolismo. Você vai acompanhar aí na sua tela, você vai fazer a leitura. Se tiver uma palavra que você não sabe o significado, você marca, anota, vá ao dicionário. É muito importante essa busca. E aí você vê do que o autor está falando. Lembrando, as obras simbolistas têm características de trabalhar com o quê? Com o misticismo, com a espiritualidade, com o transcendental, com questionamentos entre vida e morte. Lembra? Vida após a morte, nesse sentido assim, um pouco discreto, mas se trabalha mesmo com essas questões existenciais. Outra coisa importante Cruz e Souza se destacou no simbolismo, e a gente vai lembrando e vai falando, tá bom? Esse é do Enem, tá? O nome do poema é Vida Obscura, tá certo? O nome aqui é o título, ó. 4 versos formando essa estrofe e a segunda estrofe, e depois a gente passa o slide para você ler o outro. Agora vamos fazer a leitura bem compassada, ó. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. É ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Então está falando aqui de uma vida difícil para a pessoa. Vida obscura é o título do poema, né? Como eu já falei. Então já deu para, estou tentando aqui clarear aí as ideias. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres. E chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Que a gente trabalha com a questão da pureza. Embora fala de obscuridade, fale de dificuldade de uma vida, né? A gente começa aqui, ele traz aqui a pureza. Vou passar o slide. Com uma obra densa e expressiva, né? uma obra bem consistente, o simbolismo brasileiro, né? O Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Então, lembrem de uma coisa: aquele ultrarromantismo, aquela poesia carregada de doença, né? Não era nem doença a palavra que eu queria utilizar, mas aquela poesia carregada de obscuridade, como o próprio texto aqui que eu trouxe mostra para vocês, o ultrarromantismo, ele tinha o mal do século, né? Aquilo que era pessimismo. Pronto, a palavra achei, pessimismo. A gente tem um pouco disso no simbolismo, tá? Nesse soneto, a percepção traduz-se em quê? Eu trouxe só um trecho do soneto. Essa vida obscura que nós acabamos de ler, que eu li devagar, expliquei mais ou menos o que o autor quer dizer. É um sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação? Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social?
Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. Você conseguiu perceber isso na leitura? Frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais ou vocação religiosa manifesta na aproximação com fé cristã. O que você marcaria numa questão como essa? Você quer que eu leia de novo? Vamos voltar? Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, né? Ofícios, trabalho, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Então, o Cruz de Souza traz nesse soneto conflito com a realidade vivenciada. Qual dessas alternativas melhor retrataria o que você acabou de ver, o que você acabou de ouvir? Gente, o Cruz de Souza ele trouxe essa questão da discriminação, nós já falamos isso em outras aulas, tá bom? Então, quando ele fala de obscuro, obscuro é que cor? Escura. Tá? Deu para entender aí a questão da discriminação racial também denunciada nessa parte aí do simbolismo, tá? O Cruz de Souza faz isso muito bem. Vamos para a próxima questão. Olha o nome desse poema, ó. Cárcere das almas, prisão. Ó, linka com o ultrarromantismo. Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, ó, trevas, escuridão. Do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. A alma está presa, a alma está angustiada. Tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma entre grilhões, as liberdades, sonha, sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Vamos virar aqui o slide. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, na dor do calabouço atroz, funéreo, aqui ó, fúnebre, morte, tá? Um clima assim, ó. Falei de morte, lembra? Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Aqui a gente já passa para o transcendental, para um outro lado, para um outro plano, tá bom? É um trecho também de Cruz e Souza. Então, fala de obscuridade, fala de cárcere, fala de prisão. Perceberam bem, né? Vamos ver o que a questão pede. Os elementos formais temáticos relacionados ao contexto cultural e simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas de Cruz e Souza são: comando da questão, elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo, que a gente já tem falado aqui, que permeou esse movimento literário. Opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos. A prevalência do lirismo amoroso intimista em relação à temática nacionalista. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. A evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas e inovadoras, ou a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Qual dessas questões você marcaria, baseado naquilo que nós lemos e tentamos trazer esse entendimento? Seria a letra C, olha só. Refinamento estético da forma poética e tratamento metafísico de temas universais. A alma presa, o calabouço, quem teria as chaves para libertar essa alma, mistério, pós, né? Lembra a morte, fala de fúnebre. Então, é isso que o simbolismo trabalha. Mais uma questão? Prestem bem atenção. Ó. Das alternativas abaixo, indique a que não se aplica ao simbolismo. Então, você vai olhar aqui todas essas questões e vai contrapor com aquilo que a gente aprendeu sobre o simbolismo. O simbolismo procurou instalar um credo estético com base no subjetivismo? Não precisar de coisas, não precisar as coisas, quer dizer, não afirmar as coisas, apenas sugestioná-las, ou seja, sugeri-las.
Racionalismo absoluto. É isso que o simbolismo traz para nós? Expressão indireta e simbólica ou transcendentalismo. Então, você vai ver o que não é simbolismo. Claro, hein? Mais claro do que isso, só dois isso. Racionalismo absoluto. Não tem no simbolismo. Então, significa dizer que aqui nós temos 4 características que você pode memorizar. Procurou instalar um credo estético com base no subjetivismo. Exatamente. Um pouco de subjetivismo que foi buscar onde? No romantismo. O parnasianismo se opunha ao romantismo, mas o subjetivismo dá uma pinceladinha lá no romantismo para trazer as suas características. Não precisar as coisas, ou seja, não objetivar as coisas. Tudo é muito sugestionável. Principalmente essa questão de transcendental, de místico, de mistério, de espiritual. Expressão indireta e simbólica. Claro, o nome simbolismo trabalha muito com os símbolos. A alma é um símbolo, o cárcere é um símbolo, o calabouço é um símbolo. Aquilo que é etéreo, ou seja, passageiro, é um símbolo, tudo ligado a celestial, ou a obscuridade, ou a medo, ou a incerteza. E transcendentalismo, né? Aquilo que transcende o real. Então, aquilo que é objetivo, aquilo que é absoluto, nada de. E aquilo que é racional, não tem parte com o simbolismo, certo? Então, vamos aqui para o comentário dessa questão. Olha só. Esse movimento simbolista, em relação às suas características, acompanha na tua tela. Podemos destacar. Subjetividade, a linguagem sugestiva e simbólica. É nesse sentido, tá? Linguagem simbólica. Por isso o uso de recursos expressivos, por isso o uso de sinestesias, por isso o uso de aliteração, por isso o uso de assonância. Lembrando que a literação é a repetição de vogais, repetição de consoantes, tá bom? Lembram? Repetição de fonemas, de sílabas. Essa subjetividade, essa linguagem simbólica, vai implicar em indiretas sobre a temática referida. Vai falar de morte, vai falar de prisão, vai falar de abolicionismo, por exemplo, vai falar de preconceito racial. E aí traz a aproximação do campo espiritual com o campo físico, né? O que confirma as alternativas A, B, D e E. Agora, a única que não faz referência ao simbolismo é a alternativa C, como nós vimos, visto que uma das características desse movimento é a valorização do plano do inconsciente, o irracional da mente, desvinculando a nossa mente do total racionalismo sobre determinados assuntos. Tá bom assim? Beleza? Vamos avançar? Temos umas 2 questões ainda. Eu gosto desse poema. Ah, Cacau, mas isso é uma coisa muito louca. Parece, mas vamos ver. Plangentes violões dormentes mornos. Olha só, o que fica dormente? Você já dormiu sobre o seu braço? De tarde? Quando a gente dorme assim sobre o braço, passa 1 ou 2 horas dormindo. Quando a gente acorda, a sensação que a gente tem é que não existe o braço. Fica dormente. Mas aqui, ó, os violões dormentes. Soluços ao luar, choros ao vento. Quem? Violão. O violão está chorando. Personificação aí, né, gente? Tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Aqui, a simbologia para trazer o subjetivismo de forma indireta. Bem claro, ó. Plangentes violões dormentes, né? Mornos. Soluços ao luar, choros ao vento. Tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Sutis palpitações à luz da lua. De quem que nós estamos falando? Dos violões. Anseio dos momentos mais saudosos. Quando lá choram na deserta rua as cordas vivas dos violões chorosos. Os violões estão chorando. Na canção, a melodia vai ser triste, a melodia subjetiva, a melodia dolorosa.
Há plangentes, violões dormentes mornos, soluços no luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, sutis palpitações à luz da lua, anseio dos momentos mais saudosos, quando lá choram na deserta rua. Agora, prestem bem atenção nessa estrofe aqui, ó. Quando os sons dos violões vão soluçando, não está mais nem chorando, já passou do choro, já é o soluço. Quando os sons dos violões nas cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Olha a alma aqui de novo. Alma, sentimento, individualismo, no sentido de sentimentos individuais, tá? Não no sentido do egoísmo. E para fechar aqui essa estrofe, que é uma, tá, gente? Aqui é uma, aqui é outra. Presta atenção aí, ó. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs, vulcanizadas. Até cansei. Observem que há uma grande repetição aqui do fonema V. Ó. Vozes veladas, veludosas, vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Parece coisa de doido. Bom, gente, nessas estrofes que nós lemos, e bem devagar, elas apresentam claramente representantes de dois movimentos. Claro, você já vai aqui, eu só estou trabalhando o simbolismo. Lá na frente eu vou misturar as escolas literárias, mas aqui não. Já digo que não. Como eu estou trabalhando o simbolismo, eu vou destacar a letra A, eu vou descartar a letra A e a letra C. Tá bom? Porque eu não posso trabalhar com romantismo, não tem nada a ver. Então, pode ser a letra B, pode ser a letra D. Cacau, mas parnasianismo? Não. Então, eu descarto A, C e D. Então, vão sobrar letra B e letra E, para completar aqui. Vamos ver se pode ser a letra B. As estrofes anteriores, claramente representativas do simbolismo, não apresentam aliterações e assonâncias. Você percebeu isso no poema? Não apresentam versos brancos e livres. Você percebeu que não tem rima? Então, dá para matar aí a questão. Letra E. Não apresentam versos brancos e livres. Não tem versos brancos, tem versos com rimas? Tem. Certo? Agora, não apresentam aliterações e assonâncias? É errado. Vozes veladas, violões, volúpia, V, repetição, aqui a gente tem sim a aliteração. Então, por isso que não pode ser a letra B. Porque aqui a questão está dizendo que não apresentam. Eles não apresentam o quê? Versos brancos, ou seja, versos sem rimas. E o poema tem rima e sim. E para fechar, hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pombos, lembrando-se daquele que os colhia. Uma das linhas temáticas da poesia de Afonso Guimarães, como se observa, aqui o que a gente tem é o exemplo de quê? De uma pessoa amada que está morta, de uma religiosidade profunda, de uma transfiguração do amor, de uma atmosfera litúrgica ou de uma paisagem mariana. Aqui está claro, ó. Hão de chorar por ela os cinamomos, por alguém. Murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pombos, lembrando-se daquela que os colhia. Aquela que colhia aqui, ó, dos laranjais hão de cair os pombos, ela colhia as laranjas. Então, aqui a gente tem clara a ideia de que alguém morreu, de alguém não está mais entre os vivos. Então, o eu lírico está falando de uma pessoa que é amada e está morta. E observe, né? Existe nesse poema, ele é carregado assim de obscuridade, carregado aqui de dor, né? Murchando as flores ao tombar do dia. Significa que a pessoa foi enterrada cedo. E quando ela mais tarde, as flores que são naturais, elas ficam murchas. Bom, gente, hoje eu trouxe uma sequência de questões de simbolismo. Com certeza é algo bem interessante de se trabalhar, o transcendental, o místico, uma
pegar uma pegadinha lá no subjetivismo do romantismo, especificamente na segunda geração romântica, que é o ultrarromantismo, tá bom? E claro, o Fique em Casa de hoje se encerra por aqui. Trabalhamos exercícios simbolistas e eu me despeço. Compliquei?